Eu nunca fui supersticioso. Na verdade, sempre achei que histórias de terror fossem apenas isso, histórias. Até o dia em que fui a uma feira cultural e minha vida mudou para sempre. Quando fiquei sabendo que teria uma feira cultural na minha cidade, logo eu me interessei em ir, já que adoro coisas do tipo, principalmente artesanato. E digamos que na minha cidade não existia muitos lugares para sair. Eu queria ir sozinho. Não estava com muita paciência para meus amigos naquela época. Quando lá cheguei, fiquei encantado com a arquitetura da feira. As barraquinhas de madeira e palha eram perfeitas, e bandeirolas coloridas que ajudavam a dar um ar de muita vida àquela noite, que mais parecia um aquecimento para o São João no próximo mês. Eu parei em uma barraquinha e comprei um chaveirinho de madeira, que teve meu nome talhado na hora pelo vendedor. Depois disso, comi um cachorro-quente delicioso na barraca ao lado e decidi então continuar meu passeio. Quando peguei o meu troco, o coloquei no bolso de trás da calça e me virei para sair. Sem querer, acabei esbarrando em uma mulher. Nenhum de nós dois caiu, mas ela acabou deixando sua sacola cheia de papéis caírem ao chão. De prontidão eu me agachei e a ajudei a pegar os papéis um por um, jogando-os de volta na sacola. Ao terminar, a mulher de meia idade me olhou, com um olhar pouco expressivo. Percebi que ela tinha profundas olheiras. Seu cabelo era desgrenhado, com certeza não via um pente há semanas, e suas roupas eram bastante maltrapilhas. Porém, de forma alguma, aquela mulher era uma sem-teto ou algo do tipo. Ela estava mais para uma mulher bastante desleixada. Eu disse: "Me perdoe, minha amiga, não a vi vindo." "Está tudo bem. Obrigada por me ajudar a me recompor", disse ela, e continuou me fitando sem piscar. Me senti um pouco desconfortável, e fiquei ainda mais quando ela de repente me abraçou. Sua investida foi tão rápida que não tive tempo de me esquivar. Eu não conseguia me soltar do forte abraço dela, porque para isso eu teria que reunir muitas forças. E isso iria parecer muito rude da minha parte. Não havia outra opção a não ser abraçá-la de volta, na esperança de que em algum momento ela me soltaria. Mas na verdade, as coisas pioraram. Durante o abraço, ela se inclinou ao meu ouvido e sussurrou: "Eu que peço perdão." Ela me soltou todo de repente enquanto me agarrou, e foi embora, sumindo na multidão. Fiquei paralisado por uns segundos até retornar à minha consciência e processar tudo o que havia ocorrido. Aí que eu percebi que algo estava errado. Eu comecei a sentir uma presença estranha ao meu redor, algo que eu não conseguia explicar. A feira, que era tão cheia de cor e de vida, de repente ficou cinza e morta. Foi então que eu vi a criatura pela primeira vez, me olhando por trás de uma arara de camisas que estavam à venda em uma das barraquinhas à minha frente. O ser não tinha rosto, como se seus olhos, boca e nariz tivessem sido removidos e no lugar apenas cavidades tivessem ficado à mostra. Ele estava vestindo uma roupa branca, com calças pretas rasgadas e estava descalço. Mas seus braços estavam amarrados ao redor de seu tronco, parecendo que ele estava usando uma camisa de força e não pudesse mexê-los. Não, na verdade, aquilo era com certeza uma camisa de força. Ele estava a alguns metros de distância, ninguém mais parecia notá-lo, mas eu podia vê-lo claramente. Olhei para baixo para tentar tirar o monstro do meu rastro de visão, e percebi que um dos papéis da mulher havia ficado para trás, próximo aos meus pés. Me agachei e o peguei. Quando desdobrei, vi que ele estava completamente rabiscado de lápis preto, mas algumas partes estavam propositalmente não rabiscadas, formando a frase: "Estou te vendo." Amassei e joguei o papel longe. Eu tentei me afastar, mas por mais que eu me afastasse, a criatura sempre aparecia em algum lugar, ao meu redor, me encarando. Era horrível ver essa criatura se mexendo lentamente, balançando a cabeça, enquanto uma voz sibilava como uma cobra em meu ouvido: "Estou te vendo." Eu não conseguia entender o que isso significava, mas era a única coisa que a criatura falava, apesar de visivelmente não ter boca. Eu tentei sair da área,
mas a criatura me seguia onde quer que eu fosse. Quando cheguei em casa, me tranquei rapidamente e subi para o meu quarto. Olhei pela janela e percebi que o ser estava parado me olhando do outro lado da rua, embaixo de um poste bem iluminado. Como era possível só eu estar vendo aquilo? Eu comecei a ficar cada vez mais assustado e não sabia o que fazer. O ser nunca havia entrado em casa, mas eu não sabia até quando isso continuaria assim. Eu não conseguia dormir à noite, com medo de fechar os olhos e, ao abri-los, a criatura estar parada na minha frente. Eu tentei falar com outras pessoas sobre isso, mas ninguém parecia acreditar em mim. Pensei em ligar para a polícia, mas do que adiantaria? Finalmente, depois de várias semanas de muita pesquisa e noites sem sono, eu encontrei um livro antigo que contava sobre uma criatura semelhante. O livro explicava que a maldição era passada de pessoa para pessoa, através de um abraço retribuído, e que a única maneira de se livrar dela era encontrar alguém para passar adiante. Era uma maldição criada por bruxos antigos da época da Mesopotâmia, há muito esquecida e desacreditada, mas que jamais deixou de existir. Foi aí que eu entendi o que havia acontecido. Um flash passou na minha cabeça, a primeira vez que eu vi a criatura. Aquela mulher havia me passado a maldição naquele dia através do abraço. E então fugiu. Maldita! Tentei procurá-la na mesma região da feira cultural, mas nunca soube de nenhum rastro quente dela. Até achei algumas pistas, mas eram sempre confusas e nunca davam em nada. Eu não sabia para quem passar a maldição, só que eu tinha que fazê-lo. Eu estava completamente aterrorizado com aquilo. Não aguentava mais a criatura me vigiando. Eu decidi então que precisava passar para alguém que merecesse. A pessoa que escolhi para passar a maldição era alguém que eu odiava. Era uma pessoa que me fez muito mal no passado e que eu nunca perdoei. Se eu contasse a verdade, ela nunca me deixaria abraçá-la. Então tive que encontrar uma maneira de fazer com que ela pegasse a maldição sem saber. A chamei para o encontro, um jantar, para selar a nossa paz. Eu esperei pacientemente até que tivéssemos um momento de proximidade e a abracei com força, e não a soltei até que ela me abraçasse de volta, assim como fizeram comigo. Foi nesse momento que eu passei a maldição para ela. Sem que ela soubesse, eu pude sentir. Eu vi a criatura e percebi que ela não estava mais direcionada para mim. Eu entendi que agora era aquela jovem moça quem estava amaldiçoada. E por um momento, o ser desapareceu da minha visão. E eu soube que era minha deixa para fugir. Eu não pensei duas vezes, me livrei daquilo. Mas depois de algum tempo, eu comecei a me sentir muito mal pelo que eu tinha feito. Eu sabia que a pessoa que eu odiava não merecia isso, e que eu tinha feito algo muito ruim. Eu tentei falar com ela para contar a verdade, mas ela havia desaparecido sem deixar rastros. Eu não sabia o que fazer. Eu me sentia culpado por ter passado a maldição para alguém que não merecia, porque na verdade ninguém merecia aquilo. E agora, ela havia desaparecido sem que eu pudesse explicar a verdade. Eu tentei encontrar alguma forma de reverter o que tinha feito, mas já era tarde demais. Eu fui atormentado pelo remorso por anos, sempre me perguntando o que tinha acontecido com a pessoa que eu odiava. Eu nunca soube o que aconteceu com ela, e isso me atormentou até o fim da minha vida. Eu nunca mais me perdoei pelo que tinha feito, e essa culpa foi algo que eu carreguei comigo até o fim dos meus dias. Mas o mais engraçado de tudo é que meu remorso não é a única coisa que ainda me atormenta depois de todo esse tempo. Não. É que durante esse tempo que eu escrevo para você, em forma de desabafo, para tentar lavar meus pecados, sentado na minha cadeira de balanço do asilo psiquiátrico que fui abandonado, a criatura ainda me encara, em pé, ao lado de uma moita, sussurrando para mim. Estou te vendo. De fato, eu ainda estou te vendo. Parece até uma piada. Deve ser uma, já que a criatura está rindo para mim. Sim, com certeza ela está rindo. Ela sequer tem uma boca. É o meu remorso que ainda te mantém aqui.